Olá a todos, me chamo Ivanildo Cardoso Campos, sou acadêmico do curso de Engenharia Civil da Unipar. Atualmente estou no terceiro ano e eu, juntamente com meus colegas, autores deste resumo, conversando com o professor Igor na matéria de materiais de construção e na matéria de metodologia científica, pensamos e refletimos muito sobre aqueles fatores sobre o concreto de alta resistência. Então a gente escreveu o resumo concreto de alta resistência, análise de fatores que interferem em sua resistência. A gente, no nosso estudo, na nossa pesquisa, segundo percebemos que o concreto, a longo prazo, proporciona um desempenho satisfatório e vital. Ele é utilizado desde os tempos antigos, e eu ressalto muito de forma entre a cultura grega e a cultura romana. Ele se tornou provedor de infraestruturas confiáveis e estáveis. Um grande exemplo disso é o Coliseu de Roma. E alguns autores afirmam que nas últimas décadas a construção civil se intensificou e, consequentemente, o consumo de concreto. E, consequentemente, a utilização de concreto de alta resistência. Por que o concreto de alta resistência? Ele apresenta benefícios tanto no estado fresco quanto no estado endurecido dele, no estado rígido. Alguns exemplos são a resistência a grandes tensões, custo financeiro, praticidade, tempo de execução e sua questão também de trabalho, sua questão de plasticidade, ganho área útil, entre outros, se comparando com outros métodos, como o concreto comum. Então, o objetivo deste resumo é analisar os fatores que contribuem e interferem na qualidade e resistência do concreto. Segundo Kiefer, ele define o concreto como um material plástico que é moldado de maneira a adquirir forma desejada antes que desenvolva um processo de endurecimento, adquirindo resistência suficiente para resistir sozinho aos esforços que solicitam. Outros autores, como Menton e Atim, definem três importantes aspectos que melhoram a resistência do concreto, que são a sua questão de porosidade, tamanho dos grãos e homogeneidade do concreto. Questão assim da questão de estado mais líquido, mais grosso, sabe? Da questão da mistura mesmo. Souza discorre sobre a porosidade, ele informa que é uma relação entre o concreto e seus espaços vazios, que quando você vai fazer a massa do concreto, acaba tendo pequenas bolhas de ar. E devemos muito acabar com essas bolhas de ar, porque elas meio que ajudam a fragilizar o concreto, perdem resistência. Então é preciso adicionar minerais como areia, brita, em diferentes percentagens, sabe, em diferentes tamanhos, em diferentes graus granulométricos, a fim de fechar esses espaços vazios, para que ocorra esse fechamento. Ele ressalta que a diferente percentagem de adições de minerais difere nos diferentes tipos de cimento. Então, cada tipo de cimento, C1, C2, C3, tem um grau de fechamentos. Eles influenciam significativamente na resistência do concreto. Então, é preciso admitir que a seleção dos materiais e a otimização dos componentes de um concreto de alta resistência é uma arte do que uma ciência, mais uma arte do que uma ciência. Então, a escolha dos grãos certinhos, dos diferentes materiais que vai ser usado, é importante esse controle granulométrico. Além disso, também a arte do concreto, Helene define que requer um bom senso e conhecimento de tecnologia de concreto, conhecimento dos fundamentos da segurança estrutural, conhecimento do projeto, das cargas permanentes e acidentais, do procedimento de ensaio de campo, dos procedimentos de ensaio de laboratório, da análise dos resultados, domínio da natureza dos esforços e ações efetivas, entre outras. E Souza até define que uma proporção de cimento é uma mistura e a sua influência pode ser representada pela equação de FCK, K1 sobre 12 elevado à relação de água-cimento. A autora afirma que a relação entre agregados graúdos e miúdos também pode influenciar a resistência de concreto. Em suma, se aumentarmos a água e o cimento em volume, diminuímos a resistência mecânica. Consequentemente, concluímos que muitos fatores interferem na resistência do concreto, mas o emprego de determinados métodos específicos da formulação, como uma seleção mais criteriosa dos agregados, a dosagem de água, o aditivo no concreto de alta resistência, podem apresentar resultados como aumento da resistência à compressão ou pode-se obter uma redução no consumo de cimento, o que representa significativa redução de energia, consumo de matéria-prima e custos, entre outros. Agradeço a todos que me acompanharam. Dúvidas? Só deixar aqui nos comentários.